Fala aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma live aí. Hoje a gente vai falar sobre teoria musical, né? A ideia é a gente desmistificar, responder algumas dúvidas aí da galera. Vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha história com relação à teoria musical, tá? Antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês, antes de a gente começar o conteúdo a valer, eu peço pra vocês curtirem aqui a live, se inscreve aqui no canal quem ainda não tá inscrito, tá? Ativa o sininho, ativa aquelas, as notificações ali pra vocês receberem. Toda quarta-feira a gente tem live às 8 horas da noite, né? Hoje a gente tá falando sobre teoria musical, então eu tô aqui no quadro, vou ficar trabalhando os conteúdos aqui no quadro, mas geralmente a gente trabalha lá na batera, certo? Aqui na batera, né? Eu tô aqui no meu estúdio. Cara, a ideia é toda quarta-feira a gente entregar tudo que puder de conteúdo, tudo que for possível entregar numa live, eu entrego. Então, cara, joga as dúvidas aí. Hoje eu só vou conseguir responder dúvidas basicamente de teoria musical, porque eu não tô na batera para explicar. Mas quem tiver dúvida de teoria, manda pra cá, porque isso aí é... O prazer de quem tá fazendo uma live é responder, conectar com uma galera, não é ficar falando sozinho. Tá, legal. Seguinte, por que eu resolvi falar sobre teoria musical hoje, pessoal? É assim, tem muita gente que me pede para falar um pouco mais de teoria musical. Eu já fiz outras lives, ano passado fiz outras lives a respeito de teoria musical. E cara, não é todo mundo que se interessa pelo conteúdo de teoria, né? Inclusive eu não me interessava. Eu no início, quando eu comecei a tocar, eu levei alguns anos, fiquei tocando só na prática, aprendendo só na prática, sempre fui muito teimoso. Eu sempre fui aquele cara que nunca fui muito CDF, né? Eu estudava as coisas que eu precisava, eu estudava conforme a necessidade, tá? Então, cara... Se vocês têm preguiça de estudar teoria, se vocês são aquelas pessoas também que não fogem da teoria musical, eu compreendo perfeitamente, eu sou exatamente esse tipo de pessoa. Eu costumo dizer que eu sou aquele cara que estudava na escola, eu estudava para tirar 7, eu nunca estudava para tirar 10, estudava, gabaritava a apostila. Eu não, estudava, eu dava aquela gambelada para tirar um setão assim, claro, e chegava na hora e tirava 5,5, né? É o que normalmente acontecia, né? Mas porque eu sempre fui muito da prática, eu sempre gostei de botar a mão na massa, então o estudo servia para poder suprir um conhecimento que eu não tinha para fazer alguma coisa. E na bateria não foi diferente, eu só recorri à teoria musical quando eu percebi que as ideias não estavam mais fluindo, que a criatividade não estava mais rolando, que eu não estava mais evoluindo. E é óbvio que a teoria musical ela foi uma parada que uma pulga atrás da orelha pra mim. Tipo assim, peraí, será que não é isso que tá me fazendo a minha evolução travar? Será que não é por causa disso que eu não tô evoluindo e tudo mais? Aí sim eu fui vendo a importância de entender de teoria musical, cara. E aí, velho, hoje eu insisto. Hoje é uma coisa que pros meus alunos eu insisto demais, tá? Quando começou esse negócio de pandemia, né? Eu sempre dei aula aqui na minha escola, para quem não sabe, eu dou aula já há mais de 17 anos que eu dou aula, e de 9 anos para cá eu tenho uma escola, eu montei a minha escola de música, né? Que é a Fusion Escola de Música, que fica aqui em São José, Santa Catarina. E aí o que acontece? De 9 anos para cá eu sempre dei aula presencial, 2 bateras tal, e... explico as coisas no quadro, mas a aula tem condições de ser mais prática, né? Para quando tu tem 2 bateras, tu toca daqui, o aluno toca de lá e tu vai empurrando o aluno na prática mesmo. Aquele cara que é preguiçoso vai embora, ele aprende alguma coisinha, aprende pouco, mas aprende alguma coisinha papagaiando, como a gente chama, né? Ou seja, o cara copia o que tu faz, tudo bem, é raso, é pouco, sabe? Ele não consegue absorver tudo que o professor tem. Agora tem pessoas que querem entender do negócio, tem pessoas que querem ter condições de também criar as próprias viradas, criar os próprios grooves, entender os grooves que os bateras estão fazendo, entender a sonoridade que os outros bateras tiram, tá? E não ficar iludido, né? Eu escuto o negócio e fico impressionado e meu Deus do céu, o cara é um monstro. Não, calma, não é tão difícil assim. Quando tu entende de teoria, tu fica mais malandro com relação a essas coisas. Fato é, quando entrou a pandemia, comecei a dar aula pelo WhatsApp, ou seja, câmerazinha, o aluno botava uma câmera também e a gente ia se comunicando daquele jeito, fonezinho no ouvido. Ali eu comecei a perceber que não tem como eu empurrar o aluno, ficar repetindo milhões de vezes ali para o aluno pegar, porque a gente não está tocando junto.
O WhatsApp tem aquela dificuldade de transmissão, aquela coisa toda. Então eu era obrigado, nessa situação de dar aula pelo WhatsApp, eu era obrigado a ensinar. Velho, olha só, essa virada aqui, ela foi assim, ó, ela é composta em tercina, em semicolcheia, sextina. Eu precisava ter uma comunicação com o cara, sacou? Não dava pra ser tão superficial, senão a gente não ia aprender nada no WhatsApp. Não ia conseguir explicar nada. Dar aula pelo WhatsApp com um aluno que não tem conhecimento teórico é quase impossível, né? E aí eu comecei a perceber, velho, eu preciso educar esses alunos, não tem jeito. Inclusive, teve bateras que já são de nível profissional, pra tu ter uma ideia. Já são bateras que já têm conhecimento, já têm experiência e tudo mais. E eu não conseguia passar as paradas pro cara. Mesmo o cara tendo experiência, eu não conseguia passar as ideias. Da onde que vem essa virada aqui? Como que foi bolado? Como que foi construída essa virada? Não conseguia passar porque o cara não tinha mínimo conhecimento de teoria. Apesar de o cara tocava na noite, ganhava seu dinheiro, tocava em banda grande e tudo mais. E o cara, eu não conseguia passar a minha informação. E aí foi onde, pô, eu falei, cara, velho, eu preciso educar essa galera, eu preciso ensinar pelo menos as bases pra gente falar a mesma língua, sacou? Então, cara, esse foi o gatilho principal pra eu realmente forçar um pouquinho a barra e falar, velho, vamos estudar teoria, vamos entender, porque a teoria é a base de tudo. Partindo dali, cara, todas as possibilidades existem na batera, sacou? Para que serve a teoria? Primeiramente, a teoria ela serve para organizar a tua mente, tá? Então, quando tu não tem noção teórica, tu não sabe direito o que é tempo, o que é compasso, chama um trecho de um refrão de tempo, aí chama um compasso de a batida, o swing, confunde tudo, né? Primeiro isso, muitas vezes a gente tem que organizar, a gente tem que saber o que são tempo, o que são compassos, qual tipo de compasso aquela música tem, qual a subdivisão que está sendo utilizada naquela música, quais os tipos de subdivisão que são utilizados nas viradas e tudo mais. Então, primeira coisa é organizar na tua mente, para tu não ficar dependendo somente do ouvido, né? A ideia é não depender só do ouvido, tá? E aí eu vou te pergunto para vocês, né? Será que é possível nós sermos grandes bateras sem a teoria? Na minha opinião, cara, é possível é. Né? Agora, acreditar, ou seja, tu seguir esse caminho, não vou estudar teoria, porque tem o cara X lá que nunca estudou a teoria e toca pra caramba. O cara Y, porra, nunca pegou numa partitura e é um monstro, Cara, mas isso são exceções, cara. Hoje, depois de muita teimosia também, eu sempre quis viver no bem bom, sem aprender nada de teoria. Depois de tudo, depois de aprender, depois de passar por esse processo, eu vi, cara do céu, o maior atalho é aprender a teoria. A forma mais rápida de tu realmente evoluir na bateria, se tu tens ambição de tocar pelo menos daqui um ano ainda pra frente, mais um ano de bateria, já tá valendo a pena aprender pela teoria, porque tu vai encaixar o teu conhecimento dentro de uma organização, sacou? Quais são as coisas que geralmente os bateras perdem quando eles não têm teoria? A gente perde a consciência, a gente perde a capacidade de se comunicar com outros músicos de uma forma mais profissional, mais musical, mais correta, né? A gente perde a capacidade de por exemplo, tu vê um vídeo lá no Instagram, no YouTube, tu perde a capacidade de discernir qual tipo de virada, qual a subdivisão, por onde que eu vou começar, como é que eu vou tirar essa virada. Ou seja, tu fica totalmente iludido, né? Acha que todo mundo toca muito, né? Então, essa é uma questão bem... Tu perde oportunidades por não saber teoria musical, né? A teoria musical, cara, enfim, para quem quer fazer uma faculdade, para quem... Eu nem falo disso porque eu sou bem objetivo, eu nem vou falar em faculdade. Eu fiz faculdade de música aqui em Floripa, né? Mas eu não continuei, sinceramente eu nem aconselho as pessoas fazerem faculdade de música, a não ser que realmente é uma parada que é a parada da hora, o cara gosta do negócio, mas assim, para trabalhar, sinceramente, velho, corre atrás de cursos, conhecimento, cursos online, coisa lá, tu pega um monte, tu vira um monstro, tu só não vai ter o diploma, mas o diploma hoje não te dá quase possibilidade de nada, de tu trabalhar e conseguir um emprego top em algum lugar, cara. Então, sinceramente, pra mim, né, isso é a minha opinião, pode ser que alguém pense o contrário, mas pra mim não serviu, por isso eu desisti do curso de música. Mas foi importante, né? Foi importante eu entrar, foi importante eu vivenciar o ambiente de faculdade de música, foi massa pra mim, mas, cara, permanecer lá durante 4 anos ali não era
a minha praia, tá? Mas, cara, quando tu não tem teoria, tu perde essas possibilidades aí. Tem trampos muito profissionais que tu simplesmente tu não vai entrar, né? Se tu for tocar numa banda do exército, enfim, né? Mas principalmente, as coisas que tu perde, nós bateristas perdemos, é consciência, tu vira um batera atrasado, tu tem dificuldade de reter o conhecimento, tá? Então, cara, enfim, é um caminho que não vale a pena. Certo? Quem que tu vai se tornar se tu começar a desenvolver a teoria na tua vida, né? Cara, primeiramente, tu vai se tornar um músico muito mais competente, no mínimo, né? Tu vai se tornar um músico mais consciente, tu vai se tornar um batera capaz de poder passar o conteúdo com mais facilidade, ensinar outros bateras, né? Para quem hoje em dia, por exemplo, os bateras que tocam na noite, os músicos que tocam na noite, cara, basicamente o que restou dentro dessa situação aí foi justamente dar aula de música, né? Dar aula de música é a atividade que muita gente está se sustentando, sacou? Então, pô, para quem só vivia da noite, acabou se ferrando na pandemia, né? Então, como é que o cara vai dar aula sem ter um mínimo de conhecimento de teoria musical, sabe? O que tu vai escrever na apostila? Como é que tu vai passar um exercício pro aluno, sabe? Como é que tu vai passar um exercício corretamente e fazer com que o aluno aprenda como deveria aprender? Não fique criando mais vícios, né? Criando alunos que criam outros vícios. Ele entende como ele quer, porque tu não tem uma linguagem certa para passar por ele. E, inclusive, quando a gente não tem teoria, a gente inclusive entende do jeito que a gente quer, né? Porque a gente não tem muitas vezes a gente não entendeu a linguagem. Então, cara, a linguagem é linguagem. Então, no caso da teoria, no caso da partitura, a partitura ela te dá a possibilidade de tu aprender uma música mesmo tu não conhecendo a música. Tu aprende um groove da música mesmo tu nunca tendo ouvido a música, sacou? Então, cara, essa é a parada da partitura, sacou? Então tu vai aprender exatamente do jeito que é, não do jeito que tu interpretou na tua cabeça. Então é muito importante isso, certo? Então, cara, olha só, quando a gente aprende teoria, basicamente a gente tem várias habilidades, né? Vou botar aqui pra gente poder memorizar. As habilidades que a gente acaba desenvolvendo quando a gente aprende teoria. Primeiramente, a habilidade de ler, né? Óbvio, né? Ler partitura. Essa habilidade aqui não necessariamente, não sei se vocês estão vendo aqui, essa habilidade aqui não necessariamente é a habilidade que eu quero que vocês entendam, que vocês aprendam, né? Ler partitura, claro que é massa, a leitura à primeira vista, tu poder tocar numa apresentação lendo a partitura, cara, isso é fantástico, né? Porque tu não precisa guardar na cabeça, tu pode fazer um show, mesmo um show marcado para semana que vem, tem 10 músicas, 15 músicas. É possível, se tu tiver um domínio legal da leitura rítmica, é possível tu conseguir tocar o show lendo partitura, se tu tiver fluência, né? Mas, cara, sinceramente, não é isso esse não é o principal que eu desejo para os meus alunos, a fluência, pensar na fluência. Eu penso sinceramente na capacidade de tu entender o negócio. Quando tu entende, cara, tu consegue entender, primeiro, todas as ideias que eu passo nas minhas aulas, e segundo, tu começa a entender como manipular as notas de um jeito criativo, sacou? Mas a leitura é uma das habilidades bem legal que tu pode desenvolver. E aí, principalmente, criatividade. Esse é o principal para mim, né? Que é essa capacidade de tu organizar as notas na teoria, né? Então, velho, um exemplo prático. Por exemplo, tu tens 4 notas, um tempo com 4 notas. Depois eu vou explicar melhor como é que a gente escreve isso daqui, tá? Ó. Dentro de um tempo tem 4 notas. Isso aqui a gente chama de um grupo de semicolcheias, tá? E aí, por exemplo, isso aqui pode ser tocado na caixa, patatatá, né? Ou pode ser tocado com 2 caixas, 2 bumbos. Patatutu, né? Então fica patatutu, 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 né? Ou pode ser tocado com 2 bumbos e 2 caixas. Pivôzinho. Tutu, patatutu, 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 patatum, tutu, patatum, né? Enfim, aí tem várias possibilidades. Tu pode tocar bumbo, caixa, caixa, bumbo. Eu tô dando um exemplo muito besta aqui, só para tu entender que quando tu entende basicamente qual é a subdivisão rítmica,
qual? A fórmula de compasso, tudo, tu já organiza na tua cabeça. Cara, para tu fazer criações e modificar as possibilidades, é barbada, sacou? Desde que mas tu tem que entender do negócio, né? Deixa eu só pegar um apagador aqui rapidinho. Beleza? Mas eu vou explicar um pouco melhor sobre isso daí, tá? Legal. Então a criatividade, uma coisa importante. Tu vai ser capaz de desvendar com mais facilidade as viradas, né? Viradas de bateras foda aí, bateras que, enfim, gospel shops, tu vai ter muito mais facilidade de entender, desvendar quando tu tem a leitura rítmica, né? Não fica aquela coisa cega, né? Tu vai ter a possibilidade de descobrir né? Cara, a partitura, quando tu tem a noção de partitura, tu tem a possibilidade de descobrir por conta própria possibilidades, grooves, ritmos diferentes, viradas diferentes. Então isso aqui é fantástico, vale muito a pena. São algumas das habilidades que tu vai desenvolver com a teoria musical. Por que eu tô falando esse monte de coisa aqui? Porque, cara, tem muitas pessoas que não entenderam para que serve a teoria musical. Tem gente que pensa que teoria musical é um agregado, uma coisa a mais, é como se fosse um pivô. Legal, aprendeu o pivô, aprendeu teoria. Cara, teoria musical, a realidade é que todo batera, todo músico deveria começar pela teoria. Mas, sinceramente, eu quando começo a dar aula para um batera iniciante, eu nunca começo pela teoria. Porque eu sei que a teoria afasta. Só que o problema é que, assim, o processo é esse. O cara tem que começar a tocar batera, o cara tem que começar a fazer os primeiros ritmos para poder se empolgar, para ele começar a se apaixonar pelo instrumento. E aí depois ele tem que cair na consciência de que uma hora tu precisa botar os pingos nos is, tu precisa aprender sobre essa ciência da música. Não dá pra viver a vida toda na ignorância, porque tu tem um teto. Chega no momento que tu chega no efeito platô, né? Que a gente chama. É o efeito onde tu não evolui mais, tá ligado? Tu fica travado. Tu só consegue fazer aquilo que tu programou os teus membros para fazer. E os membros, eles estão programados, o movimento está programado, mas a mente ela não tem mais para onde ir. Tá ligado? A mente não cria mais, porque não tem organização, não tem clareza do que está sendo feito. Não tem consciência, sacou? Então, velho, chega um momento que a teoria é o caminho que vai abrir a tua mente para tu começar a criar coisas novas, tá? Quais os bloqueios mentais que muitos bateras têm a respeito da teoria? Eu vou falar por mim e eu falo por alguns dos meus alunos, tá? Cara, eu tive vários bloqueios quando eu estava iniciando, porque eu achava que não seria possível eu conseguir sincronizar a teoria com a prática, né? E de fato, a forma com que me ensinaram os meus professores, pelo menos no início da minha caminhada, a forma com que me ensinaram realmente, cara, não sincronizava. Parecia ser dois conhecimentos diferentes, parecia que teoria musical não era aula de bateria. E parecia que quando eu ia treinar a bateria, sumia da minha mente a teoria musical, né? E, cara, talvez isso é muito fruto cara, muitas vezes, uma má instrução de alguns professores. Eu vejo muita gente falando besteira e aí confundindo mais ainda a cabeça dos alunos, né? A cabeça da galera, quando se trata de teoria, sabe? Então, cara, muita gente acaba criando esse bloqueio, ou seja, não consegue fazer a fusão da teoria com a prática, sacou? E aí eu vou mostrar pra vocês como é que é possível, né? De uma forma um pouco mais objetiva aqui, eu vou mostrar pra vocês que não é difícil aprender esse negócio de teoria. Não é difícil. Cara, a gente tem que ser mais objetivo, mais claro nessa linguagem teórica. Até porque a teoria musical, a leitura de partitura, ela é uma ferramenta para te ajudar a criar, para ajudar a evoluir, para limpar a tua mente, não para complicar mais, sacou? Não conhecimento. Tem gente que fica eruditizando, né? Fica, sei lá, fica botando muita coisinha dentro da teoria, muita regrinha e tal. Cara, a gente tem que saber simplificar as coisas para otimizar o nosso trampo, otimizar o nosso treino, né? Otimizar a nossa compreensão. Então, primeira coisa, tem muita gente que acha que é difícil sincronizar as duas coisas, a prática com a teoria. E não tem nada a ver. A teoria ela te dá uma base muito grande, tá? Outra coisa, claro, outro bloqueio que muita gente pensa é que teoria é difícil, né?
Mas é justamente porque muitos professores acabam complicando mais. Tem gente que na hora de ensinar acaba complicando mais, velho. A gente tem que simplificar, bro. Simplificar para poder usar esse recurso para se comunicar melhor com o aluno e fazer o aluno entender a parada com mais facilidade, né? E esse é o meu objetivo, certo? Lembrando que é o seguinte, quem ainda não curtiu aí a live, pô, dá uma forcinha para nós aí, pra gente sempre manter essa força aí, galera, enfim, pros vídeos sempre dar aquela impulsionada aqui no YouTube, beleza? É uma força, um retorno que vocês me dão aí, tá? Legal. E cara, e essa questão de achar que é muito difícil aprender, né? Então parece um conhecimento muito denso, uma coisa muito difícil de aprender e a galera acaba correndo, né? Outra coisa, a gente sabe que a bateria é um instrumento macro, um instrumento grande. Então tu vê um baterista tocando, desde quando a gente começa, né? Tu vê um batera tocando, tu consegue identificar o que ele tá fazendo. Diferente do violão, da guitarra, o cara tá fazendo um solo lá, pô, a gente não identifica nada. A gente é obrigado a recorrer minimamente à teoria para entender qual é a regra para que o cara tá enfiando os dedos ali na guitarra, sacou? Na batera não. Existem técnicas que aí tu precisa aprender um pouco mais da regra, como que é a distribuição daquilo ali. E aí tu tem que recorrer à teoria. Mas, na grosso modo, quem toca só no fim de semana com a galera da bandinha pra tomar uma gelada e fazer uma bagunça e tal, aí a galera não quer nem saber teoria. Mas daí tudo bem, né? Agora, a galera que quer evoluir, que quer desenvolver, que quer ver o negócio fritar, é obrigado a saber teoria. Não adianta o cara falar, como é que faz virada em cestina? Mas o cara nem sabe direito o que é uma cestina. Ele não sabe a diferença da cestina para semicolcheia, para fusa, para tercina. Então, cara, se tu não tiver isso bem definido, tô falando rápido, bem definido na tua cabeça, bicho, fica ruim de tu querer aprender viradas em cestina, sacou? Tá, olha só. E agora eu vou partir uma parte um pouco mais... jogar as cartas na mesa daqui, o que a gente precisa aprender, tá? Nós como bateristas, o que a gente precisa aprender? Até então eu falei os prós e os contras, por que a gente tem que cair para cima desse conhecimento? Porque eu acho que isso é importante. Eu não quero sair falando sobre teoria, né, direto, porque vai ter os bateras que já têm consciência da importância da teoria, mas tem muitos bateras que ainda estão viajando, que pensam que não precisa de teoria, sacou? Então, feito isso, já está falado, agora eu queria explicar um pouquinho o que nós bateras precisamos aprender, né? Olha só, a música, vou botar aqui, ó, música, ela é feita, são esses três os elementos da música, são os elementos básicos. O que seria melodia? Uma sequência de notas é uma melodia. Então, por exemplo, eu vou assoviar, né? Eu vou tocar um baixo. Baixo é um instrumento melódico. Vou tocar uma flauta. Flauta é um instrumento melódico porque, teoricamente, ele toca uma nota de cada vez. Quando tu toca guitarra, a guitarra é um instrumento melódico, mas também é um instrumento harmônico. Ele faz melodia, ou seja, solos, uma nota de cada vez, mas também faz as harmonias, faz os acordes. E o que é harmonia? A harmonia é quando tu toca várias notas ao mesmo tempo, tá? Então, cara, olha só. O que eu quis dizer com isso aqui? Melodia e harmonia. O que envolve isso aqui, melodia? Escalas, modos gregos, escala menor, escala maior, escala menor harmônica. Olha só, cara, é uma infinidade de coisas que os guitarristas, os pianistas, eles têm que estudar, né? Então, escalas menores, maiores, teoricamente, nós bateras não precisamos estudar. Então, brother, olha só que coisa mais linda, já não precisamos estudar isso. Harmonia, brother. Harmonia é quando tu sobrepõe as notas, tu bota uma nota em cima da outra, as notas tocam simultaneamente, tá? Então, isso seria harmonia. Cara, então tu tens, por exemplo, um Dó maior, Dó menor, Dó maior com sétima, Dó maior com nona, Sol maior, Mi menor, Si bemol, Mi diminuto, cara. Então, assim, cara, tem um monte de acordes para estudar. E aí tem as sequências dos acordes. A harmonia é isso, é um estudo profundo. A harmonia é um estudo profundo. Então, nós bateras não precisamos estudar harmonia, teoricamente, para tocar bateria, né? É legal saber de harmonia porque tu fica por dentro da música, né? Nós como bateras, nós somos músicos, né? Quanto mais coisas a gente soubermos, beleza, melhor, com certeza vai ser melhor. Mas não é uma exigência para nós aprender bateria. Agora, brother, ritmo. É inadmissível que o violonista,
o baixista, o tecladista da tua banda saiba mais de ritmo do que tu, sacou? Então, cara, é o cúmulo da ignorância quando os outros músicos da banda entendem mais de ritmo do que tu, porque a única coisa que a gente tem que aprender na música é o ritmo, sacou? Basicamente, pra tu tocar batera, o que tu tem que aprender é ritmo, brother. E tu tem que ser perito em ritmo. Tu tem que ser o cara que dá... Primeiro, tu é o cara que tem a maior capacidade de pulso, de ritmo, de arranjos, de sinalizar os arranjos, de pontuar os arranjos, né? Então tu tem a força da bateria é muito maior do que qualquer outro instrumento para ditar os ritmos, groove, pegada, swing, tudo, né? Então, cara, se tu não tiver um conhecimento de ritmo, se não for perito no ritmo, primeiro que tu não entende do teu instrumento, tu não sabe criar coisas novas, tu não sabe conversar com os outros músicos e, pô, cara, muitas vezes tu não merece nem o respeito da banda, que muitas vezes sabe mais de harmonia, de melodia e de ritmo mais do que o batera, sacou? Então, cara, isso é vergonhoso pra nós. Então, aqui é a parte que a gente tem que saber bacana, a gente tem que saber cada vez mais. E não só pra gente ter moral dentro de uma banda, mas sim porque, cara, aqui é o objeto do teu estudo. Quando a gente fala estudar bateria, existem duas coisas: estudar bateria e praticar a bateria. Estudar bateria o que tu vai estudar? Conhecer a bateria. Eu vou estudar esse instrumento, eu vou descobrir esse instrumento, descobrir as possibilidades. Como é que tu vai descobrir se tu não sabe por onde descobrir? Sacou? Como é que tu vai descobrir? Primeiro tu tem que saber qual é a base para descobrir. Por exemplo, quando tu vai estudar arte, vou estudar o quadro da Mona Lisa, o quadro do Picasso. Como é que tu vai estudar, como é que tu vai entender de arte se tu não sabe as regras do estilo contemporâneo, estilo barroco? Como é que tem vários estilos aí, né? O estilo clássico. Então tu tem que estudar, tu tem que ter regras, tu tem que saber da onde que parte o negócio. Mesma coisa, cara. Tu tem que entender, subdivisão rítmica. Como é que as notas são subdivididas? Quais as possibilidades? Quais as variações? E eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Certo? Então, ritmo é o essencial. A gente precisa saber sobre ritmo, tá? E aí, olha só. Então, lembrando que a gente limou melodia e harmonia, então a gente só precisa do ritmo. E aí, dentro do ritmo, tá? Dentro do ritmo, o que precisa aprender? O que nós precisamos aprender sobre o ritmo, tá? Deixa eu pegar minha cola aqui. Primeira coisa, primeiro, leitura vertical. O que é leitura vertical? É quando, por exemplo, tu tens um pentagrama. Pentagrama são essas 5 linhas que a gente chama de pauta musical. E aí, por exemplo, tu sabe o que significa uma bolinha nessa posição aqui. Toda vez que eu boto uma bolinha nessa posição, significa uma peça da bateria. Nesse caso aqui é o bumbo, sacou? E quando eu coloco aqui, é outra peça da bateria. Quando eu coloco aqui, é outra peça da bateria. No caso aqui seria o surdo. Aqui seria a caixa. Aqui seria o tom, sacou? Então isso aqui é a leitura vertical. É a leitura que tu vê as alturas. É como se fosse na música, eu sabia ler. Se isso daqui é um Fá, se isso daqui é um Sol, Lá, Mi, Lá, Si, né, no caso. Então tu vai saber qual é a altura. Mas isso, cara, a altura é a coisa mais simples do mundo. Então tem muita gente que sabe fazer uma leitura vertical da partitura e fala assim, não, eu já sei mais ou menos ler partitura. Por quê? Porque ele vê um groove lá, ele vê um groovezinho assim, ó, que tá assim, ó, chimbalzinho, bumbo, ó. Aí tem esse groove e ele sabe ler, ele sabe que isso daqui é chimbal, ele sabe que isso daqui é bumbo, sabe que isso daqui é caixa, isso daqui é chimbal. E aí, beleza, um groove simples aqui, ele vai lá, bumbo, chimbal, caixa, chimbal, bumbo, chimbal, caixa, chimbal. Porra, cara, isso aqui, claro que é muito fácil, né? Isso aqui não vai mudar a tua vida. Saber que isso aqui é chimbal e saber que é bumbo é importante, mas não é isso daqui que vai transformar a tua consciência na batera, sacou? A leitura vertical é importante, é uma das coisas que a gente precisa saber. A gente grava isso facilmente, mas não é isso que vai te dar consciência
para tu conseguir fazer distribuições, fazer alterações, colocar rudimentos em subdivisões diferentes, que isso daí é o mais fantástico. Para quem gosta de gospel shops, essa parada de mexer com as subdivisões, né, com a divisão rítmica, é o que mais dá a sacada, é o que deixa as tuas viradas inteligentes. Cara, leitura vertical é só tu identificar qual é a posição de cada peça da batera dentro do pentagrama, para tu olhar, opa, bumbo, depois vem tom, depois vem surdo, depois vem caixa, é só isso, sacou? Leitura vertical, qualquer matuto compreende. O que os bateras não compreendem e passam trabalho, passam dificuldade e muitas vezes deixam de evoluir é a leitura horizontal. Essa leitura aqui é o que faz toda a diferença. O conhecimento desse tipo de leitura é o que faz toda a diferença na vida de um baterista, né? A consciência da leitura horizontal. Então, leitura vertical, tu soube qual é as alturas. Leitura horizontal é quando tu tens uma linha do tempo, né? E aí tu, através, a linha do tempo, ela tem que ter demarcações, ela tem que ter pulsos, né? O que a gente chama de tempos, né? Ou seja, os tempos são pulsos, pulsações. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 1, 2, ou se não, 1, 2, 3, 4. As pulsações elas podem ser rápidas, uma seguida da outra, os tempos, né? Ou elas podem ser lentas, 2, 3, sacou? Mais distantes uma da outra. Enfim, não importa. O que importa é o seguinte, dentro da linha do tempo, tu tem os tempos. Os tempos são essas pulsações. É onde a gente demarca o final, separa as coisas. Então, dentro desse espaço aqui, a gente chama de compasso. É onde a gente agrupa os tempos, né? Um compasso é uma casinha com 4 tempos. Aí depois ao lado tem outra casinha, outro agrupamento com 4 tempos, né? E aí o que acontece? A gente precisa entender como que a gente coloca as notas na linha do tempo. Então, por exemplo, se eu quiser colocar 3 notinhas aqui no meio, como que eu escreveria? Como é que eu faço para entender que eu escrevo de um jeito que eu posso largar uma folha na mão do outro cara e falar, toca aí esse negócio que eu acabei de escrever, sabe? Sem eu falar como é que se toca. Como é que ele interpreta isso? Tem 3 notinhas ali, então vamos dizer que essas 3 notinhas seriam 3 semifusas ali no meio, aí teria que ter uma pausa, enfim, como que eu faço essa construção aqui, sabe? Então, aí eu quero botar 2 notas aqui no final, aí depois eu quero botar 2 notas no começo e o restante não vai ter nada. Então, cara, como é que eu faço para fazer essa confusão aqui, né? Como que eu faço para distribuir essas notas? Isso basicamente, esse código aqui, basicamente é a leitura horizontal. Basicamente o conhecimento da partitura, sacou? Então a gente precisa ter o conhecimento de qual linguagem a gente utiliza para poder passar de forma correta a interpretação e outra pessoa conseguir interpretar corretamente, perfeitamente aquilo que eu queria passar, sacou? E esse é o grande mistério, né, para muita gente aí que não entende partitura. Mas isso não precisa ser difícil, né? Então, para a gente conseguir passar com clareza como é que é um trecho musical, uma virada, um groove, ou para a gente ler com clareza, a gente precisa entender o que são os tempos, né? O que são os compassos, os tempos são as pulsações, compassos são os agrupamentos de tempos. A gente precisa entender como identificar uma fórmula de compasso, né? Porque é muito fácil a gente identificar 1, 2, 3, 4, 4x4, que é o nosso compasso universal, o compasso da música pop, do rock, do tudo, né? Esse é fácil. Mas como é que a gente identifica um 7x8, um 15x16, que parece uma porra, 15x16, mas nem é tão difícil assim, quando tu cai na real, quando tu entende do negócio, tu vê que não é tão difícil. E aí, enfim, identificar as fórmulas de compasso e principalmente a gente tem que identificar as subdivisões rítmicas. Então, dentro dessa linha do tempo, tu tem várias, para construir, por exemplo, tu tens um compasso de 4 tempos, vou botar aqui embaixo. Para construir digamos que o compasso, eu falo isso no meu curso, o Poder da Divisão Rítmica, né? Digamos que o compasso é como se fosse um terreno. Vamos dizer que tu comprou um terreninho e tu vai construir a tua casa. O terreninho ele tem 4 metros de frente, né? 4 metros.
Então tu vai construir a tua casa dentro de 4 metros, que é o tamanho do compasso. Só que o que acontece? Agora, como é que tu vai construir a tua casa? Aqui só tem um terreno. O compasso é o terreno. Então agora eu quero construir minha casa. Como é que tu faz? Tu usa matéria-prima, tu precisa comprar o material. E aí tu tem que entender que dentro da nossa loja de materiais de construção, que a gente chama, que é a loja de materiais de notas musicais, eu tenho vários tipos de nota, né? Eu tenho, lá na loja tem vários tipos de produtos, né? Tem uma nota que é gigantesca, né? Que tu pega, ela é a nota mais cara de todas, né? Porque ela é gigante, tu compra ela e tu consegue preencher o teu terreno inteiro, tu já constrói a parede da frente, já constrói com ela. Pum! Essa nota aqui a gente chama de semibreve. Aí tem uma outra produto na loja para tu poder, que é a matéria-prima para tu construir a tua casa, ou seja, preencher o teu compasso, né? Tu tens o que? Uma outra que chama de mínima, que ela é menor, né? Então o que acontece? A mínima, o que vai acontecer? Tu vai colocar ela só vai preencher metade do terreno, metade do compasso, né? E aí vem vários conceitos. Por que preencher? Como é que esse negócio de preencher? É porque aí essa é uma sacada bem importante. Essa é uma sacada que muitos bateristas se confundem. Por que muita gente não entende essa questão de quantidade de notas por tempo, da linha do tempo? Tem muita gente que não entende por causa disso. Porque interpreta assim, semicolchê são 4 notas por tempo. Não, semicolchê é uma matéria-prima, é um tijolinho que ele preenche somente um pedacinho do tempo. E aí eu preciso de várias semicolcheias para preencher um tempo. Assim como eu usei uma semibreve, né, que é a maior nota, é um tijolão, digamos assim, e eu consigo preencher os 4 tempos com um tijolo só, sacou? A mínima é um tijolão, mas ela é menor. Eu consigo preencher 2 tempos com um tijolo só. Aí eu precisaria de 2 mínimas para completar, sacou? Então, resumindo, basicamente a gente precisa aprender quais as subdivisões. E aí a gente chega numa subdivisão que é a semínima. A semínima é um tijolo que preenche um tempo. A outra semínima preenche mais um tempo e mais um tempo. Ou seja, eu coloco 4 semínimas, é como se fosse 4 tijolões para eu preencher o meu terreno e já construir a minha casinha, sacou? Nesse caso aqui, trocando uma maneira mais objetiva, semínima é uma notinha com a hastezinha, sacou? E assim vai, sacou? E aí aí depois a gente tem semínima, a gente tem colcheia, que é uma notinha com a hastezinha e um colchetezinho. E a colcheia ela vai durar somente metade do tempo. Então tu precisaria de mais uma colcheia para preencher somente um tempo. E é por isso que muitas vezes a gente coloca 2 colcheias assim e vira essa célulazinha aqui, essa figura, tá? Enfim, resumindo, não vou enrolar muito dentro desse assunto aqui porque não quero também, não tem como passar todo o conhecimento dentro dessa aula, mas eu quero ser mais objetivo. Onde que está a parada mais legal de todas? É onde a gente começa a construir as misturas. Então, resumindo, dentro dessa loja de matérias-primas, que seriam as notas musicais, onde a gente constrói a nossa música, a nossa virada, o nosso groove, a gente tem basicamente semínima, 1 nota por tempo, a gente tem o grupo de colcheias, 2 notas por tempo, a gente tem um grupo de colcheias tercinadas, que é uma alteração genética que dá uma apertadinha nelas, elas cabem, a gente consegue atochar 3 notas dentro de um tempo. A gente tem o grupo de semicolcheias, que aí a gente consegue encaixar a semicolcheia menorzinha e eu consigo encaixar 4 notinhas de semicolcheia no tempo. A gente tem o grupo de sextinas, que seriam semicolcheias sextinadas, tercinadas. E o grupo de fusas, que seriam 8 notas dentro de um tempo, sacou? E aí a fusa é uma nota tão minúscula, tão pequenininha, que a gente aglomerou 8 notas dentro de um tempo. É uma aglomeração que pode aí na pandemia. A única aglomeração que pode é a aglomeração de notas dentro dos tempos, ok? E basicamente a gente tem essas possibilidades. E é em cima dessa brincadeira aqui que a gente começa a montar nosso conhecimento
de teoria musical. Então, por exemplo, se eu fosse tocar isso aqui dentro de um compasso 4x4. 1, 2, 3, 4. Esses são os tempos. Agora eu precisaria fatiar esses tempos em notas, ou seja, dividir os tempos, sacou? O tempo tá aqui. 1, 2, 3, 4. Se eu fosse tocar semina. 1, 2, 3, colcheia. 1, 2, 3, tercina. 1, 2, 3, semicolcheia. 1, 2, 3, 4, sextina. 1, 2, 3, 4. Fusa. 1, 2, 3, 4. É difícil de executar porque aí fica muito rápido, né? Muitas notas dentro de um tempo, sacou? Só pra vocês entenderem. Só que isso é o básico, né, cara? O problema maior que muita gente passa dificuldade é quando tu tem diferentes subdivisões. Tu tem, por exemplo, o grupo de semicolcheias. Aí tu tem a colcheia junto com mais duas colcheias. Aí tu tem outra figura rítmica. Aí tu tem semicolcheia, semicolcheia e colcheia. Tu tem semicolcheia, colcheia e semicolcheia, né? Aí tu tem essas combinações que aí formam diferentes figuras rítmicas. E isso daqui, rapaziada, isso daqui é a matéria-prima para a gente construir as nossas viradas, os nossos arranjos. Quando a música tem algum arranjos, né, que vai junto com o instrumental e tal, partindo desse princípio, é esse conhecimento que a gente tem que botar na cachola, sacou? E isso daqui, ó, são como se fossem palavras dentro de uma frase, sacou? Como se fossem palavras dentro de uma frase. É isso que a gente precisa aprender. Então, conhecimento de partitura, divisão rítmica, é basicamente o conhecimento em cima disso daqui. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente passa esse conhecimento aqui para a prática, tá? A fórmula para tu trazer esse entendimento aqui para a prática é uma só. Primeiro, entender os conceitos, entender o que é as subdivisões, quais os produtos que tu pode utilizar no teu terreninho para tu construir a tua casa, quais os produtos que a loja de notas musicais oferece para tu construir a tua casa. E dentro dos produtos, tu tem os produtos, agora tu precisa saber como que tu vai encaixar as notas. Semicolcheia com colcheia, colcheia com tercina, tercina com sextina, fusa com semicolcheia, colcheia com fusa, enfim. Essas misturas é que geram as possibilidades rítmicas que dão essa sensação, essa criatividade, esse monte de possibilidade de tu criar grooves diferentes, enfim. Cara, entender isso aqui é fundamental. Tá? E aí o que eu tava falando, como é que tu vai transformar isso na prática? Simplesmente assim, depois que tu entendeu, tu precisa aprender a colocar isso nas mãos, no pad, sacou? Tu precisa aprender como que eu vou interpretar isso. Pô, beleza, eu sei que são 4 semicolcheias, eu preciso saber qual a sonoridade disso, sacou? Qual a sonoridade dessa célula aqui, dessa figura aqui, qual a sonoridade? Quando eu aprendo a sonoridade, beleza, a sonoridade é assim. Papapá, papapá, papá, papapá, 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 tatatá, tudum, 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 tacatá, tugudu, tugudu, tugudum, papa, tudum, tudum, tudum. Então assim, ó, eu vou entendendo a sonoridade, associo na minha mente figura, sonoridade, figura, sonoridade. O que acontece na tua mente quando tu lê essa palavra? Tu fica olhando assim na palavra e tu fala, atenção. Atenção! Quem sabe ler a língua portuguesa, olhou para essa palavra, essa daqui não é mais uma junção de letras. Assim como isso daqui não é mais uma junção de notas. Isso daqui é uma figura. É uma figura. Então, o cérebro ele já decodifica essa união de letras aqui automaticamente. É a mesma coisa a gente tem que fazer na leitura rítmica. O cérebro ele tem que decodificar essa figura. E essa figura também, e essa figura e várias figuras, várias formações, várias junções de diferentes valores rítmicos, né? E aí, cara, aí tu começa a pegar essa manha. E é onde tu ganha fluência. É onde tu ouve uma virada e tu o cara juntou essa daqui com essa daqui, pum! O cara juntou essa com essa. Só que, cara, para isso tu precisa, primeiro, decodificar, a se acostumar com a figura. Segundo, tu precisa aprender a
a executar a figura no pad, ou seja, na bateria, tu precisa saber como que tu distribui as mãos para sempre acertar. Sempre quando tu for fazer aquele arranjo, tu não vai distribuir a mão de qualquer jeito. Tu vai padronizar a forma de tocar, né? Para não errar, para não acontecer de tu fazer um arranjo e cair com a mão no prato errado e tu vai dar aquela travada porque o teu cérebro não consegue processar. Tem que estar tudo padronizadinho. Decodificou, pum, pum, arranjo tudo rápido. Como que tu faz isso? Repetição, 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 do mesmo padrão, do mesmo jeito. Ah, isso aqui a leitura é assim, pum, repetiu, já era. Sacou? Esse é o procedimento, tá? Certo? Então assim, ó, cara, e como é que a gente faz para aprender tudo isso, para entrar dentro desse universo aqui, conseguir acessar essa facilidade de fluência, de entender, e aí, cara, quando tu vai tocar na bateria, começa, pum, pum, rolar várias associações com essas figurinhas aqui. Como é que tu faz para entender de fato? Cara, existem três formas de a gente aprender isso aqui e entrar dentro desse universo, e isso entrar dentro da tua cachola e nunca mais sair. Primeiro, ou tu lê os livros, tu, né, lê bastante e começa a identificar e começa a fazer tirar a tua própria conclusão, né? Essa é uma das formas, né, a forma mais tradicional, mas é a mais demorada, que exige mais tempo, enfim, exige mais dedicação e tudo mais. Tu pode fazer aulas particulares, né? É aquela coisa, eu dei muitas aulas particulares a respeito de teoria musical, só que o que acontece? As aulas particulares, elas acabam não sendo tão vantajosas, porque, cara, bastante conhecimento para tu passar em várias aulas e aí relembrar e não sei o que, e exercícios e tudo mais, cara, então isso aí vai no mínimo 8 aulas e eu digo por mim, né, minha aula particular eu cobro R$80 por aula, né? E então 8 aulas já dá coisa de, sei lá, mais de R$600 só em aula. E pô, muitas vezes o cara não tem o material ali para poder visualizar de novo a aula, para repetir uma coisa que ficou em dúvida. Ou a pessoa adquire um curso online, né? Que é justamente o que eu vou falar a respeito do meu curso online, tá? Então, quem está aí na live e quiser saber um pouquinho mais sobre o meu curso, o Poder da Divisão Rítmica, tá? Eu vou falar um pouquinho, a partir desse momento, eu vou falar um pouquinho sobre esse curso, né? Que é um curso que eu vou estar abrindo uma oportunidade, né? Com um super desconto, hoje, somente para quem está assistindo esse vídeo aqui, tá? Então eu vou abrir essa oportunidade para muito poucos e vai ser somente as pessoas que estão assistindo aqui, certo? Seguinte, olha só, esse curso, o Poder da Divisão Rítmica, é um curso que eu criei justamente para resolver esse problema. Ao invés de eu ficar dando várias aulas, um monte de aulas sobre teoria e revisar as aulas e explicar de novo, e aí a pessoa já esqueceu o que pegou na aula passada e cara, e aí não tem um material, não tem um cronograma bem preciso, eu resolvi matar esse problema aí criando um curso online, né? Criei um material bem redigido, bem encadeado, com as aulas, com um passo a passo bem completinho, com 5 módulos, tá? Primeiro módulo eu explico bem aprofundadas, as coisas que eu expliquei muito por cima aqui, eu explico mais aprofundado, mas de uma forma simples e fácil, clara de entender, cada um dos conceitos, conceito de tempo, compasso, como que a gente identifica a fórmula de compasso, como que a gente faz a construção da hierarquia das peças, dos tijolos que eu falei ali, né? Como que a gente identifica uma semínima, uma semibreve, uma semicolcheia, uma tercina, qual a diferença da colcheia para tercina, qual a diferença da semicolcheia para cestina, né? Então explico bem a fundo todos os conceitos que o cara, bicho, entendi tudo. No segundo módulo eu faço um quiz, eu faço uma série de perguntas ali para tu movimentar a tua mente e conseguir responder. Através daquelas perguntas tu vai aprender muito mais, tu vai identificar onde é que tá meu raciocínio, aí muitas fichas vão cair, tá? Terceiro módulo, a gente entra nas figuras rítmicas, né? Que é onde a gente aprende justamente as variações. As figuras rítmicas é as palavras da frase, é onde tu adquire vocabulário. Então ali eu vou te mostrar como fazer as junções, variações para criar as figuras rítmicas, né? Como que a gente constrói as figuras e como que a gente cria. Certo? E aí no módulo 4 a gente aprende na prática. É onde eu pego as figuras rítmicas e eu jogo na prática. Como tu vai executar isso no pad, né? Como que a gente faz para automatizar
a distribuição de mãos para tu não errar as viradas, sacou? E aí, como que a gente faz essa prática? Tem alguns desafios, né? Para isso a gente tem uma apostila, a apostila do próprio curso, onde lá na apostila tu vai ter várias páginas com acrescentando figuras, né, para tu começar a se acostumar com as figuras. São desafios ali, bota o metrônomo, padzinho e começa a fazer a leitura rítmica. São vários desafios em ordem cronológica, em ordem de dificuldade para tu ir se desafiando, sacou? E no último módulo a gente tem o ditado rítmico. Eu toco alguns trechos e tu tem que escrever. Tu tem que aprender a ouvir e botar no papel. Aí tu completa e sela com chave de ouro esse conhecimento, tá? E aí, cara, o que vem nesse curso? São 55 aulas, são várias aulinhas, né, pequenas, mas conhecimento fácil, não é difícil de digerir, é um curso que tu consegue tranquilamente concluir ele dentro de 2 semanas, estourando 2 semanas, tu conclui ele. Claro, o curso ele fica disponível de forma vitalícia, diferente das aulas que eu dava pelo WhatsApp, que pô, o cara fazia a aula, não tinha como rever a aula, o cara teve dúvida, ele vai ter que tirar na outra aula, né? Sendo que cada aula eu cobrava R$80, então o cara vai somando 80 mais 80, enfim, começa a ficar caro, né? Então, para não ficar complicado os alunos, resolvi fazer essa parada de montar um curso online, um curso gravado, bem legal, com um script bacana, com a apostila toda redigida, toda prontinha, né, organizada e tudo para ficar o ensino ficar legal. O cara tem um material sempre disponível quando tiver dificuldade. Se o cara quiser ensinar os alunos ou ensinar alguém a partitura, ele se baseia naquele material ali, ele consegue ter acesso sempre, tirar todas as dúvidas ali e inclusive os alunos, eles, a partir do momento que eles se matriculam no curso Poder da Divisão Rítmica, eles passam a ter acesso direto comigo e ter a possibilidade de tirar as dúvidas diretamente comigo, né? Porque o cara que compra um curso online comigo, ele não é porque ele comprou um curso, porque ele só tem o curso e é ele que se ferre, óbvio que não. A ideia, claro, seria dar aula para várias pessoas, né? Mas infelizmente hoje eu não consigo atender muitas pessoas com aulas ao vivo, como essa que a gente está fazendo agora. Então o que eu fiz? Fiz um curso online para... O curso está gravado, as aulas ali, já é o meu jeito de dar aula, é igualzinho, a aula está gravada, com a melhor qualidade possível. E claro, se surgirem dúvidas, cara, o cara tem acesso para falar diretamente comigo. Ah, como é que é esse trecho musical? Ah, como é que é o trecho dessa música aqui? Joga na minha, joga no meu WhatsApp, eu atendo pessoalmente, não tem problema nenhum, para trocar essas dúvidas aí, tá? Então, cara, a partir do momento que o cara faz esse curso, cara, é uma transformação na vida do cara. Pode ter certeza, pelo menos na minha vida, na vida de vários alunos que fizeram esse curso. Uma das pessoas que eu tenho maior honra de falar que fez o curso foi o Duda Mendes. Para quem não sabe, o Duda Mendes é um cara que fez uma história gigantesca no mundo do samba e do pagode aí aqui no Brasil. Ele tocou 13 anos com o grupo Pichote, tocou com o Soweto, gravou basicamente todos os CDs do grupo Molejo. Então é um cara que fez a história. Ele era o principal baterista do pagode dos anos 80, perdão, dos anos 90, né? Então, cara, tocou com o Soweto, tocou com o Catinguelê, tocou com o Belo, gravou os CDs do Molejo, tocou 13 anos com o Pichote. Então é um cara que fez uma história e ele não tinha conhecimento. Ele é um dos caras que eu falei que, pô, cara, a hora que a gente foi trocar ideia pelo WhatsApp, eu não conseguia passar as minhas ideias para ele justamente porque ele ainda não tinha esse conhecimento teórico, né? Não tinha essa definição, essa clareza. E ele é um dos caras que deu um depoimento para mim a respeito desse curso, cara. Ele teve a vida transformada, ele colocou assim as ideias, esclareceu as ideias com relação à bateria, com relação aos ritmos, à divisão rítmica, com muita facilidade depois que viu meu curso. Eu tenho maior honra, maior prestígio de estar falando isso para vocês, tá? E é isso, minha gente. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse curso... Ah, tá, claro, né? E olha só, esse curso, ele é um curso que inicialmente ele estava R$ 497, inicialmente, né? Esse era o preço normal, né? Já pré-estabelecido.
Cara, coloquei a R$ 297. Eu pensei, pô, eu quero atender mais pessoas, eu quero ajudar mais pessoas. Então, coloquei 297. Nesse momento, eu vou estar fazendo uma oferta porque eu quero ajudar mais pessoas aí, quem tiver a fim de realmente entrar na jornada, de cair pra dentro cara, tirar esse estigma aí de não saber ler partitura, essa barreira aí na vida do musical aí, que quiser resolver isso de uma vez. Eu vou estar fazendo um desconto de 33%, né? Vai ficar R$ 197 o valor do curso completo. Forma vitalícia, garantia de 15 dias, se por um acaso acontecer, bicho, olha, o conteúdo não é pra mim, não é o que eu esperava, não é bem aquilo, cara, tudo bem, compra pela internet. Eu sempre, em todos os meus cursos, eu sempre disponibilizo uma garantia para que o cara possa vivenciar o ambiente do curso e saber como é que é mais ou menos. Se não atender a expectativa dele, ele pode pedir o reembolso sem problema nenhum, tá? Então é uma garantia, ou seja, não tem risco nenhum. Se o cara se der bem, se o cara gostar do curso, valer a pena para ele, ele fica com o curso. Caso contrário, não tem problema, eu não fico chateado. O importante é que eu quero estar junto, eu quero fazer parte, eu quero fazer a diferença, não só ganhar dinheiro em cima dos outros, entendeu? Então é isso, o curso está somente R$ 197. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? Na verdade eu vou deixar o link aqui já para vocês aqui nos comentários, já vou fazer essa mão aqui para facilitar a vida de quem quiser conhecer mais, tá? Lembrando que assim, ó, o pagamento do curso ele pode ser feito em até 12 vezes sem juros. Então assim, o valor ele fica praticamente simbólico, ele fica irrisório, sabe? Então, bicho, altas oportunidades para quem quiser estudar, especialmente quem quiser pegar com facilidade essa ideia das partituras e tudo mais. Eu só peço para todo mundo assim, gente, ó, esse link ele só vai estar disponível para as pessoas que estão assistindo o vídeo, tá? Então eu só peço que vocês não compartilhem esse link. O valor do curso ele é 297, ele é vendido a 297, somente as pessoas que estão aqui dentro da aula que estão tendo acesso a esse valor aqui, sacou? Então eu peço a compreensão de vocês aí para que ninguém compartilhe esse link, tá certo? Gente, então tá lá. Se tiver qualquer dúvida, tá lá o link. Não sei se vocês já estão enxergando o link. E é isso, gente. Tá aí, ó. Tá feita a oferta para todo mundo que quiser se inscrever no Poder da Divisão Rítmica, se interessou no curso. A oferta agora fica somente R$ 197. Valor bem legal, bem interessante aí para ter o curso completo e de forma vitalícia, tá? Gente, chegando então nos nossos momentos finais aqui. Gratidão a todo mundo que participou dessa live mais uma vez. É muito massa passar esses momentos aqui com vocês, é muito massa ainda saber que vocês estão aqui comigo, saber que vocês estão ligadões aí nesses assuntos de batera aí. Sempre lembrando que toda quarta-feira às 8 é a nossa live. Então nessas lives a gente fala sobre equipamentos, sobre teoria, sobre técnica, sobre mercado musical, que é o que a gente vai falar semana que vem, né? Como sobreviver, como ganhar grana na música mesmo, né? Mesmo sendo na música, mas não diretamente através de aula, nem de shows, né? Nem com shows. Então, ou seja, com pandemia o cara tá se virando, o cara tá dando um jeito de vender, de fazer dinheiro pela internet. E sem precisar aparecer, sem precisar fazer muitos vídeos e coisa arada, que eu sei que tem muita gente que tem vergonha. Vou estar falando sobre técnicas de chimbal, variações de chimbal nos grooves. Vou estar falando sobre gospel chops nas próximas aulas. Vou estar falando sobre pivô também, tá? Nas próximas aulas. Isso é a programação desse mês aí, tá? Então, cara, cola junto, assiste aqui comigo quarta-feira, já marca o lembrete, bota na tua agenda aí, que a gente vai estar sempre por aqui. Para quem não viu, eu deixei o meu link ali, o link promocional ali com a oferta do meu curso, o Poder da Divisão Rítmica. O link ali para tu se matricular, esse link só vai valer até sexta-feira, tá? Somente até sexta-feira eu vou estar disponível, depois ele vai ser retirado, vai ser cancelado, tá? E somente para quem tá aqui na live, ok? Então é isso, é nóis, simbora, tamo junto e vamos ficando por aqui. Valeu, raça, até quarta-feira que vem.